Olá pessoal, que Deus abençoe demais a tua vida, que Deus abençoe o teu domingo, que Deus te abençoe em tudo. Olha, nós temos ensinado no início desse ano, aliás, dado direcionamentos maravilhosos. Hoje eu quero falar sobre a memória e imaginação. A memória nos leva ao passado. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a memória, porque muitas pessoas vivem voltando a um lugar que não foi bom para elas. E alimentando sentimentos que não são bons. Não há problema nenhum acessar a memória, acessar coisas do passado, desde que isso seja para te fortalecer. Davi, diante de Golias, ele se lembrou do sucesso que teve sobre o leão e o urso. Isso o afetou poderosamente para enfrentar Golias. Porque ele usou a sua memória para lembrar que Deus já havia dado vitórias antes sobre animais poderosíssimos. Então, se Deus deu aquela vitória, Deus poderia dar a vitória contra o Golias. Então, a memória não pode revisitar o que o derruba. Agora, a imaginação nos leva ao futuro, nos leva a tocar vitórias do futuro. E Davi fez isso. E ele viu pela fé, imaginou Golias no chão e ele cortando a cabeça de Golias. Davi viu a oportunidade e agarrou essa oportunidade. A fé nos leva a agir. Você sempre agirá conforme a sua fé. Se crer que pode, então pode. Se crer que não pode, realmente não vai dar certo. Porque nós não vivemos, não conquistamos nada diferente daquilo que nós acreditamos. Enfrentar Golias significava mudança na vida de Davi. Tinha uma recompensa, e uma recompensa poderosa. Então, isenção de impostos, casar-se com a filha do rei, uma quantia alta em dinheiro, ele deixaria de ser pobre. Ele se interessou pela recompensa. Tem uma coisa que nós sempre falamos, quando nós derrotamos os Golias da nossa vida, existe uma recompensa por trás de Golias. Diz assim, os israelitas diziam entre si, viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvará a honra de Israel? O que vai receber? Essa foi a pergunta, Davi. E ele perguntou isso não uma única vez. Ele perguntou outras vezes a mesma coisa. O que receberá o homem que derrotar esse filisteu? Que tem afrontado, desafiado o Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Ele sabia que existia uma recompensa. Então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Aqui Davi viu o retrato do seu futuro. Ele creu que podia viver isso. Portanto, coloca uma coisa dentro de você. Acredite, veja o retrato do seu futuro. Enfrente o gigante hoje e viverá isto amanhã. Derrote o seu Golias. José também, ele creu que aquele sonho que Deus havia colocado dentro dele, ele usou a sua imaginação e ele se viu governando, ele se viu reinando. E aquilo que ele viu, assim como Jacó, quando o anjo disse a ele, levante os olhos e veja que os rebanhos são salpicados, listados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. E conforme ele levantou os olhos e ele via, era o que acontecia. Use a sua imaginação para ver o seu futuro. É para lá que você está indo. Pega esses ensinamentos poderosos. Mais do que nunca, dia 21, meus projetos de conquistas, nós vamos projetar o nosso futuro. Nós vamos projetar o nosso ano, nós vamos consagrar o nosso ano. E nós viveremos o melhor ano de nossas vidas. Ano da unção de Josué. É tempo de conquista. É tempo de viver o melhor ano da sua história de vida. Que Deus te abençoe. Use a sua memória e a sua imaginação para ir ao seu futuro. Forte abraço
e até a próxima.